Olá, sejam todos bem-vindos! Hoje vamos falar sobre a terceira lei hermética. E aí, tá conseguindo acompanhar? Tá entendendo como funciona esse processo das leis universais? Seguir o fluxo, não é mesmo? Quando a gente obedece às leis, a nossa vida facilmente entra no fluxo, né? Porque você não está criando resistência e aí tudo acontece de uma forma mais natural. Então, vamos lá? Antes de ler aqui o trechinho do nosso livro, Kybalion, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva nesse canal. Tem muito conteúdo para você assistir e poder aprender um pouco mais e também para compartilhar nas suas redes sociais. E aproveitando, já deixa o seu like para o YouTube ver que esse conteúdo é bem relevante e para ele poder estar indicando esse conteúdo para outras pessoas também. Vamos lá, a terceira lei, o princípio de vibração. Percebam, o princípio de vibração. Isso quer dizer o quê? Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Este princípio encerra a verdade de que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado. Fato que a ciência moderna observa e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. Percebam que aos poucos a própria ciência ela vai identificando essas questões que para ela antes parecia coisas de outro mundo, não é mesmo? É algo inadmissível, porque enquanto a ciência não consegue provar, ela não acredita, certo? Mas existe uma pesquisa muito interessante do Masaru Emoto. Eu vou dar esse exemplo só para você poder entender um pouco o que é essa questão da vibração. Masaru Emoto, ele fez uma longa pesquisa sobre a água, né? E as suas alterações a nível molecular. Como que acontecia isso? Ele pegou ali um copo d'água, água da mesma fonte. Então vamos imaginar assim, 2 copos de água da mesma fonte. Em um copo, ele deixou perto de um rádio com aquela música metaleira, sabe aquele rock pesado, rock pauleira, tá? E aí depois ele congelou aquela água numa temperatura que ele vinha fazendo os testes, né? Para depois fotografar a molécula da água, certo? E o outro copo com a mesma água a água da mesma fonte, ele colocou perto de uma oração, né? Uma oração de 6 horas da tarde, né? Que pode ser ali Ave Maria. Então ele colocou ao lado de uma oração, algo sublime. Depois ele congelou aquela água e tirou foto. E o que ele percebeu de diferente nisso? Que a foto da estrutura molecular daquela água que estava ouvindo, né, aquele rock pauleira, ela ficou totalmente horrorosa, deformada, muito feia mesmo. E a água que estava ao lado do som da oração, né, ela criou um desenho como se fosse uma estrela, uma flor muito linda. Então, com isso, ele pôde perceber, isso foi fazendo parte de várias pesquisas, não foi só essa, né? Ele colocou vários exemplos ali em prática, né? Para chegar a essa conclusão de que o som, a intenção, tudo isso altera a própria estrutura molecular. Então, tudo está vibrando. A molécula, a água tem uma vibração, a mesa, a cadeira tem uma vibração, o próprio celular tem uma vibração, o teu carro tem uma vibração mais sutil ou mais densa, tudo está vibrando. E nós, com o poder da palavra, da intenção, também interagimos com todo esse meio que está em movimento, alterando a própria estrutura molecular. Aí você me pergunta assim, mas
É como que ele vai alterar a estrutura molecular do carro. Aí, o carro ele continua o mesmo carro, sim, só que aí quando você percebe que ele começa a dar problema, né, quebrar do nada, coisas bestas acontecem com ele, por quê? Porque você está, de alguma forma, mudando aquela estrutura, né, alterando a energia, a própria vibração daquele objeto, do carro, não é mesmo? Com o quê? Com o teu poder de voz, o som, a intenção, a vibração. Então, as vibrações, elas interagem entre si, assim como existe um ambiente que tem uma vibração e você, quando chega no ambiente, você recebe o impacto daquela vibração, entendeu? Podendo alterar a sua própria estrutura. Quer um exemplo? Você chega num baile funk, aquele funk pesado, sem conteúdo. Daqui a pouco você já está envolvida naquele meio. Você pode ficar irritada até com o próprio som, né? O próprio clima, né? Você entra numa igreja, você sente aquela paz, né? Pode estar vazia, mas você recebe uma paz. Se você estava estressado, nervoso, preocupado, angustiado, você entra lá, parece que você sente uma paz, é como se alguém te abraçasse, te colocasse no colo, te acalentasse, não é mesmo? Por quê? Porque aquele ambiente, ele tem uma estrutura vibracional já diferente da que estava a sua. Então eu costumo dizer que a pessoa influencia o meio e ela é influenciada pelo próprio meio. Por isso, é muito importante que você preste atenção na tua casa, no teu trabalho, o que você está falando, o que você está vibrando, como você está expressando os seus sentimentos. É com raiva? Cuidado, porque isso vai interagir de alguma forma no que está à sua volta, né? É com gratidão, você também vai interagir com tudo que está à sua volta. Então, as vibrações, elas se intermediam, elas se conectam, porque tudo está vibrando, tudo está em movimento, tudo é vivo, não existe nada parado, não existe nada morto em toda a criação. Ah, mas a mesa, a cadeira foi criação do homem. Não, o homem pode ter tido a ideia de moldar, né, a madeira, que é um processo natural, uma criação da natureza, né, uma criação divina. E ela também tem uma estrutura, uma vibração, também está em movimento de uma forma mais densificada. Mas você não pode dizer que ela é um objeto inanimado. Ela não tem o movimento, a voz, mas ela tem sim vibração e tudo se ressente. Eu lembro agora de um exemplo que o Dr. Hugh Lane, ele deu, né, nos livros onde ele ensina sobre o Ho'oponopono, que ele costumava chegar bem antes, né, no local onde ele daria palestras para várias pessoas. Ele costumava chegar bem antes, né? Então ele ia lá para o palco, ele olhava todas as cadeiras, né? E ele conversava com elas. Olha que interessante. Ele conversava, não é loucura não. Para entender. Ele conversava com todas as cadeiras e ele procurava sentir. Gente, isso é vibração. Sentir se alguma cadeira estava precisando de ajuda. Olha que interessante. E aí, quando ele sentia, ele batia o olho em alguma e ele sentia ali uma necessidade de ajuda, como se a própria cadeira tivesse falando para ele: ai, por favor, me ajuda, né? Então ele fazia um Ho'oponopono para limpar a energia daquela cadeira. Por quê? Porque provavelmente a pessoa que sentou naquela cadeira estava com dor, estava em sofrimento, estava angustiada e aquela vibração dela ficou impregnada
na própria cadeira. E para que a pessoa seguinte, né, a pessoa que fosse sentar ali para aquela nova palestra não fosse, vamos usar a palavra contaminada só para você entender, né? Mas não fosse então contaminada, afetada por aquela energia baixa de dor, de sofrimento, ele fazia o Ho'oponopono para aquela cadeira, limpando as memórias negativas que ficaram depositadas ali, para que nada daquilo pudesse afetar a outra pessoa. Isso é interessante porque se você perceber, por exemplo, no ônibus, você vai pegar um ônibus, né? E aí você senta no banco do ônibus, de repente você começa a abrir a boca, e você fala, nossa, chega até a chorar. Nossa, mas o que está acontecendo? Porque a pessoa que levantou, a que estava sentada, ela deixou ali uma carga de energia muito diferente da sua. E quando você sentou, você automaticamente entrou em contato vibracional com a energia que é viva da pessoa que deixou ali. E aí você começou a reagir dessa forma. Percebam como é interessante que isso pode explicar muitas pequenas coisas que você passou aí no seu dia a dia e nem sabia dessa explicação. E aí, mas o que eu faço? Então, tem várias formas, né? Tem o Ho'oponopono, tem outras formas, tem também a apometria, que a gente usa de uma forma muito rápida, muito dinâmica, para estar limpando aquele local, aquele banco do ônibus, sem ninguém perceber, e aí você poder sentar sem receber aquela carga de energia, né? E falando em apometria, em breve vou estar abrindo aí a nova turma de formação. Fica esperto nos avisos para que você fique sabendo e não perca esta oportunidade. Beijo!